Ele sempre acordou antes do sol, mas a alma parecia viver sempre à meia-noite. Na mesa da cozinha, uma xícara de café já fria e, ao lado dela, um caderno cheio de planos que nunca saíram do papel. É aí que mora o paradoxo. Um coração que crê em Deus, mas uma mente que repete dia após dia a mesma frase silenciosa: eu não consigo. Entre o tic-tac do relógio da parede e o brilho fraco da lâmpada, ele sente que a vida está presa num loop invisível. Nos próximos segundos, você vai descobrir como Jesus olhava para esses padrões escondidos da mente, não como rótulos eternos, mas como portas que ainda não foram abertas. Porque se nada mudar dentro, os dias vão continuar passando lá fora, iguais, cinzentos, sem direção. O que o Mestre diria a alguém assim hoje? Esta é a revelação que Jesus deixou sobre os padrões da mente e como romper os ciclos que te limitam. A casa estava silenciosa naquela manhã, mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, quase espesso, que parecia se agarrar às paredes e aos ombros dele. O ar tinha cheiro de café envelhecido, de noite mal dormida, de esperança que tentava sobreviver em pequenas fagulhas. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a textura áspera da barba por fazer, como se o próprio corpo denunciasse a luta interna que ele tentava ocultar do mundo. Havia algo quebrado ali dentro. Não era grande o suficiente para ser chamado de tragédia, mas profundo o bastante para impedir qualquer amanhecer verdadeiro. O Mestre, se estivesse sentado à mesa com ele, não olharia para o fracasso repetido nem para os sonhos adiados. Cristo sempre desviava o olhar das aparências para encontrar o que ninguém via. Ele compreenderia a fadiga mental que não nasce de grandes tormentas, mas de pequenas derrotas que se acumulam em silêncio. E talvez tocasse naquele caderno fechado, como quem toca numa ferida que ainda pulsa. Talvez dissesse, com aquela voz cheia de calma: a mente repete aquilo que o coração ainda teme enfrentar. Ele respirou fundo, como se tentasse reorganizar o mundo dentro de si. Mas o que encontrava era sempre a mesma paisagem. Pensamentos circulares, frases que voltavam como ecos, imagens antigas que insistiam em ser presente. Parecia impossível interromper o ciclo. Cada decisão que tentava tomar se desfazia antes mesmo de ganhar forma. Era como caminhar dentro de um labirinto onde todas as paredes eram feitas das próprias dúvidas. Do lado de fora da janela, o dia seguia indiferente. O canto distante de um pássaro, o barulho suave de alguém varrendo a calçada, o cheiro fresco da manhã que ainda não havia entrado na casa. Esses pequenos sons formavam uma espécie de música discreta, como se o mundo inteiro estivesse tentando lembrá-lo de que a vida sempre recomeça por detalhes. Mas ele não ouvia. A mente estava ocupada demais com a voz interna que repetia, com precisão cruel: você não consegue mudar. É aqui que Jesus entra, não com um milagre espetacular, mas com um gesto pequeno, quase imperceptível. Ele caminharia até a pia, abriria a torneira, deixaria a água correr um pouco. Depois, colocaria o café frio para escorrer pela louça e diria algo tão simples que quase pareceria óbvio: observe como a água não discute com a sujeira. Ela apenas passa e leva o que não pertence mais. Ele não estaria falando da cozinha, estaria falando da mente. A primeira revelação, então, seria essa: pensamentos não são sentença. São correntes de água que podem ser desviadas, limpas, suavemente trocadas. O que o mantinha preso não era o peso do passado, mas a repetição automática de ideias que nunca foram questionadas. Cristo sabia que os padrões da mente não se rompem com força, mas com consciência. Ele faria o protagonista olhar para dentro de si, não com culpa, mas com curiosidade. Quem te disse que você não consegue? Perguntaria. E no silêncio que viria depois, algo dentro dele
começaria a se mover. O homem, pela primeira vez em muito tempo, sentiria uma pequena rachadura naquele muro mental. Não seria libertação imediata, seria apenas um fiapo de luz entrando por uma fresta. Um pensamento novo, tímido, mas vivo. E se eu não fosse esse ciclo? E se eu pudesse pensar diferente? A respiração ficaria um pouco mais leve, os ombros um pouco menos tensos. O silêncio da casa começaria a mudar de textura, não mais opressor, mas expectante, como se aguardasse um novo capítulo. Esse é o início da jornada espiritual mais difícil e mais transformadora. Perceber que o inimigo não é o mundo, mas o piloto automático da própria mente. E é exatamente aí que Jesus começa a agir, não mudando a vida de fora para dentro, mas despertando a consciência de dentro para fora. Havia algo diferente naquela tarde. Ele caminhava pela rua como sempre, mas sentia como se estivesse observando a própria vida de fora, como quem contempla um cenário conhecido e, de repente, percebe detalhes que nunca tinha visto. O som dos carros parecia mais distante, o vento tocava o rosto com uma estranha delicadeza, e cada passo ecoava dentro dele como um lembrete silencioso. Algo estava mudando, mesmo que ele ainda não entendesse o quê. Mas mudança, quando começa, não vem com trombetas, vem com inquietações brandas, quase tímidas. No fundo, porém, ele sentia o peso do velho padrão tentando puxá-lo de volta. Cada nova ideia que nascia dentro dele vinha acompanhada de um sussurro antigo. Você não vai conseguir. Isso sempre termina do mesmo jeito. Não adianta tentar. Eram frases tão familiares que pareciam ter o cheiro e o sotaque da própria alma. Ele as carregava há tanto tempo que já não sabia distinguir entre pensamento e identidade. E mesmo assim, havia uma pequena resistência surgindo ali, como a raiz teimosa que atravessa uma calçada de concreto. O mestre via tudo isso com uma sensibilidade que nenhum humano seria capaz de ter. Jesus tinha o olhar de quem enxerga além do comportamento. Ele via as fontes invisíveis dos pensamentos, os lugares internos onde a mente se esconde quando tem medo de mudar. E talvez, se estivesse ao lado dele naquela caminhada, Cristo tocaria seu ombro de leve e diria: "Este é o teu deserto, mas é também o lugar onde o Pai te encontra." Porque todo deserto tem duas faces, a aridez e a revelação. A mente, quando atravessa suas regiões secas, tende a acreditar que está sozinha. Mas é nesse vazio que Deus fala mais profundamente. E foi assim que ele começou a perceber que aquele incômodo, aquela sensação de estar preso entre quem sempre foi e quem gostaria de ser, não era punição, era convite. Convite para atravessar um território onde não existem distrações, onde os velhos sons se calam e onde as sombras ganham nome. O vento daquela tarde carregava o cheiro de terra morna e folhas secas. Ele se sentou em um banco de praça, observando crianças brincando e adultos passando apressados, como se todos ali soubessem exatamente para onde estavam indo. A vida seguia com naturalidade, e por um instante ele sentiu vergonha por estar parado, por não ter respostas, por se sentir tão quebrado. Mas é aqui que Jesus mudaria a direção do olhar dele. O mestre não o deixaria fixado na culpa. Ele entenderia que aquele vazio não era um erro, era o começo. No canto da praça, uma senhora deixava cair um saco de laranjas. As frutas rolavam pelo chão, algumas parando perto dos pés dele. Ele se abaixou para ajudá-la, e naquele gesto simples, ouviu dela um "Obrigada, meu filho", cheio de doçura. Foi um acontecimento comum, cotidiano, até banal, mas dentro dele algo reverberou. Um pensamento suave, como uma brisa que se infiltra por uma fresta. Você ainda pode fazer o bem. Você ainda é útil. Você ainda é capaz. Foi a primeira vez que ele percebeu que a mente não é apenas o lugar onde as dores moram, é também o lugar onde Deus sussurra.
Cristo sabia que pensamentos negativos não desaparecem com esforço, mas com substituição. E foi exatamente isso que começou a acontecer ali, naquele momento simples. O deserto não havia acabado, mas uma pequena nascente surgia. Ele percebeu que, mesmo em meio aos ciclos antigos, havia instantes de luz que ninguém podia apagar. Enquanto caminhava de volta para casa, o vento mudava de direção, trazendo uma sensação fresca, quase renovadora. Os sons da rua pareciam mais vivos, passos, conversas, o farfalhar das árvores. A vida estava tentando lembrá-lo de que nenhum padrão é definitivo. Ele apertou o passo, não por pressa, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentiu que caminhava para algum lugar dentro de si. Naquele dia, sem perceber, ele deu seu primeiro passo consciente rumo à libertação. Reconhecer o deserto sem se desesperar. Jesus sabia que é nesse espaço seco que a mente começa a romper seus ciclos, não porque encontra respostas, mas porque finalmente aprende a ouvir o silêncio. Na manhã seguinte, ele acordou antes do despertador. O quarto estava mergulhado em uma penumbra azulada, aquela luz suave que antecede o amanhecer e que parece suspender o mundo por alguns instantes. Não havia barulho algum, nem o canto dos pássaros ainda, apenas o próprio coração batendo devagar, como se buscasse um ritmo novo. Ele permaneceu deitado por alguns segundos, tentando entender aquela sensação estranha. Não era paz, mas também não era angústia. Era algo no meio, uma espécie de expectativa silenciosa, como se algo lá dentro estivesse prestes a se revelar. Ele se levantou devagar, sentindo o piso frio tocar a sola dos pés, um contraste que fez o corpo despertar antes da mente. Caminhou até a cozinha e preparou café, mas desta vez prestou atenção no som da água fervendo, no aroma quente que se espalhava pelo ar, na forma como o vapor subia em espirais frágeis e luminosas. Tudo parecia mais nítido, mais presente, como se o mundo estivesse tentando ensiná-lo a enxergar o que sempre passou despercebido. E então ele entendeu. O silêncio não era ausência, era convite. Jesus conhecia profundamente esses silêncios que assustam. O mestre caminhava por desertos, montanhas, margens de lagos e sabia que o silêncio sempre chega primeiro antes de qualquer transformação verdadeira. Cristo sabia que quando a mente se esvazia do barulho dos padrões antigos, o que surge não é o caos, mas uma espécie de campo livre onde Deus planta pensamentos novos. E talvez, se estivesse ali, ao lado dele naquela cozinha, Jesus apenas se sentaria à mesa e diria: "É agora que você começa a me ouvir." Ele levou a xícara até a boca, mas antes de beber, percebeu que suas mãos tremiam um pouco. Não era medo, era vulnerabilidade. Estar diante de si mesmo sem distrações exigia coragem. E pela primeira vez, ele admitiu em silêncio algo que sempre evitou. "Eu estou cansado de ser meu próprio inimigo." A confissão não foi dita em voz alta, mas ecoou dentro do peito como se tivesse sido sussurrada ao céu. E esse sussurro foi o começo de um diálogo novo. Enquanto bebia o café, uma lembrança antiga emergiu. Uma frase que seu pai lhe dissera quando ele ainda era adolescente: "Quem pensa pequeno, nunca vê o horizonte." Ele havia esquecido completamente dessa lembrança. Mas agora ela surgia com a força de algo que sempre esteve guardado, esperando o momento certo para retornar. Ele percebeu que a mente não estava apenas presa em padrões negativos. Ela também guardava sementes de coragem que foram enterradas pelo tempo. E Jesus sabia reencontrar essas sementes. O silêncio daquela manhã começou a se transformar. Já não era duro nem vazio. Era como uma sala recém-varrida, limpa, com espaço para que algo novo fosse colocado ali. Ele sentiu uma leve expansão no peito, uma respiração mais profunda, quase como se o ar tivesse mudado de textura. O mundo estava igual,
mas ele estava ligeiramente diferente. E esse ligeiramente já era uma revolução. Cristo, se estivesse ali, talvez diria: percebe? A mudança começa quando você deixa o silêncio falar. Ele desviaria o olhar para a janela, onde o céu começava a clarear num tom de ouro pálido, e acrescentaria com uma serenidade que desarma: Deus trabalha onde você finalmente para de lutar sozinho. Foi então que ele permitiu, pela primeira vez, que um pensamento novo, pequeno e luminoso nascesse sem resistência. Talvez eu realmente consiga mudar. Não era um grito, não era certeza, não era promessa, era só uma semente, e toda transformação divina começa assim, com algo pequenino demais para ser notado por olhos apressados. A mente dele, mesmo com seus medos, deu um pequeno suspiro, como quem diz: finalmente. O dia avançou lentamente, como se tivesse sido desenhado para que ele percebesse cada mínima mudança dentro de si. Não houve grandes acontecimentos, nenhuma resposta caída do céu, nenhum sinal extraordinário. Pelo contrário, a rotina seguiu seu curso normal, com suas tarefas, suas pequenas preocupações e seus silêncios longos. Mas era justamente nesse fluxo comum que algo inaudito começou a acontecer. Uma mudança tão sutil que só quem atravessa um deserto interior consegue reconhecer. Ele estava sentado à mesa da sala, organizando alguns papéis, quando algo inesperado aconteceu. Um pensamento luminoso passou pela sua mente, rápido como um raio discreto. Não foi uma frase pronta, nem uma resposta completa. Foi apenas um lampejo, uma sugestão silenciosa. E se você tentasse mais uma vez? Ele quase ignorou, quase deixou passar. O padrão antigo tentou falar mais alto, trazendo consigo todas as memórias de fracassos anteriores. Mas desta vez, ele não se encolheu diante disso. Pela primeira vez, conseguiu observar o pensamento sem se fundir com ele. Como se estivesse do lado de fora, vendo aquele ciclo se repetindo e percebendo que tinha escolha. Jesus entendia profundamente essa brecha. O mestre via a mente como um campo onde sementes antigas tentam sufocar as novas. E ele sabia exatamente quando uma fagulha de fé surgia pela primeira vez. Talvez, se estivesse ali, Cristo se aproximaria da mesa, colocaria a mão sobre aqueles papéis amassados e diria: a fé raramente chega com barulho. Ela chega como luz entrando por uma fresta que ninguém vê. Ele se levantou para abrir a janela, movido por um impulso que não sabia explicar. O ar fresco entrou na sala, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Havia chovido durante a madrugada. O vento tocou seu rosto com uma suavidade que parecia quase um gesto. Ele fechou os olhos por um instante e permitiu que aquele ar renovado preenchesse seu peito. Ao abrir os olhos, o mundo tinha as mesmas cores de sempre, mas havia algo diferente. Agora, ele conseguia enxergar o que antes passava despercebido. A brisa carregava sons distantes, o eco de uma conversa entre vizinhos, o motor de um carro ao longe, o canto de um pássaro que parecia hesitar antes de começar. Era como se tudo ao redor estivesse sincronizado com a pequena fresta que se abria dentro dele. A vida, silenciosamente, o convocava a respirar de um jeito novo. E foi justamente nesse ambiente comum que a providência surgiu, não em forma de milagre, mas de percepção. Ele percebeu que seus pensamentos nunca vieram sozinhos. Sempre vieram acompanhados de emoções. Alguns pensamentos traziam um calor suave, outros traziam um frio que começava na nuca. Alguns pareciam leves como poeira iluminada, outros densos como sombra. Ele começou a distinguir cada um desses movimentos internos, como quem, aos poucos, aprende a ouvir uma língua nova. Essa consciência foi sua primeira atitude de fé. Não foi um joelho que se curvou, nem uma oração em voz alta.
Foi apenas a decisão de prestar atenção, a decisão de não aceitar todo pensamento como verdade, a decisão de perguntar: e se isto não for quem eu sou? E naquele simples gesto, Jesus estaria sorrindo. Porque fé, aos olhos do Mestre, não é apenas confiar. É permitir que a luz entre onde antes só havia repetição. Quando voltou para a mesa, algo dentro dele estava diferente. Os papéis continuavam ali, a rotina continuava igual, mas ele estava menos refém do automático. Uma parte pequena, mas real, estava despertando. Ele sentiu uma leveza quase imperceptível nos ombros, como se estivesse carregando um peso por anos e, sem perceber, tivesse soltado uma parte dele no chão. Essa primeira brecha não mudou tudo de uma vez, mas mudou o suficiente para que ele percebesse que os ciclos da mente não são muralhas, são portas. Portas que se abrem de dentro para fora. Os dias seguintes não trouxeram grandes vitórias. Nada de reviravoltas dramáticas, nenhuma mudança repentina que pudesse ser exibida como sinal de progresso. Ao contrário, o cotidiano parecia o mesmo, as mesmas ruas, os mesmos compromissos, as mesmas conversas breves e automáticas. Mas havia uma diferença que só quem vive uma jornada interior reconhece. O mundo ao redor começou a se comportar como um espelho. Tudo refletia algo dele. Tudo parecia carregar uma mensagem. Ele caminhava para o trabalho quando percebeu algo quase insignificante. Um rapaz sentado na calçada, amarrando o cadarço do tênis. O gesto não tinha nada de especial, mas por algum motivo ele ficou observando. O rapaz amarrava, desamarrava, fazia novamente e quase sorriu quando finalmente conseguiu deixar o nó firme. A cena era banal, mas aquele pequeno sorriso de vitória lhe atingiu como uma verdade. Pequenas conquistas importam. A mente dele, acostumada a desvalorizar tudo que não fosse grandioso, ficou quieta pela primeira vez. Ela não conseguiu argumentar, não conseguiu apagar a lição. Algo dentro dele disse: se esse jovem pode festejar um nó bem dado, talvez você também possa celebrar suas pequenas luzes. Se Jesus estivesse ali, caminhando ao lado dele naquela manhã fresca, talvez inclinasse a cabeça e dissesse com sua serenidade firme: o reino sempre começa no pequeno. Cristo enxergava a vida assim, cada detalhe como uma parábola viva, cada gesto como um anúncio discreto da presença de Deus. O mestre sabia que a mente só se rompe quando aprende a enxergar beleza no ordinário. E foi isso que começou a acontecer com ele. Ao chegar ao trabalho, percebeu que sempre cumprimentava os colegas com pressa, como se as palavras fossem pontes frágeis demais para serem pisadas. Mas naquele dia, algo o fez parar. Ele olhou nos olhos de uma colega que passava carregando papéis e disse "Bom dia", com sinceridade. Ela se surpreendeu e sorriu, um sorriso curto, mas real. Foi como acender uma vela em um quarto escuro. Aquele gesto simples quebrou outro pequeno padrão, o de se esconder, o de sobreviver sem se conectar, o de existir sem ser visto. Durante o almoço, sentou-se do lado de fora, onde a brisa passava entre as mesas. Havia cheiro de comida caseira, misturado com o aroma suave das árvores que cercavam o local. Ele fechou os olhos por alguns segundos e permitiu que o vento tocasse seu rosto, carregando um frescor que parecia atravessar até o peito. E foi nesse instante que percebeu um novo movimento dentro da mente. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava silenciosa. Não era o silêncio pesado do deserto. Era outro tipo, um silêncio respirável, leve, como uma pausa antes de uma música começar. Esse silêncio foi a segunda brecha. Cristo, sentado ao lado dele naquela mesa externa, talvez observasse o vento balançando as folhas e diria: a fé se revela quando a alma aprende a descansar. Não descansar do mundo,
mas descansar dos próprios pensamentos. É quando a mente, cansada de lutar contra si mesma, se permite apenas existir. Nessa pausa suave, uma memória antiga voltou. Não de dor, mas de alegria. Ele se lembrou de quando era criança, correndo num campo aberto, rindo sem medir nada, sem prever nada, sem analisar nada, apenas vivendo. A lembrança veio com força, trazendo um perfume de grama, uma sensação de luz no rosto, um eco de liberdade. Ele percebeu, com um nó delicado na garganta, que aquele menino ainda existia. Só estava soterrado por anos de medo, de autocrítica, de repetição. Essa percepção foi a terceira brecha. Quando abriu os olhos, o mundo parecia mais vivo, as cores mais intensas, os sons mais definidos, o ar mais fresco. Mas, acima de tudo, havia dentro dele um espaço novo, pequeno, mas verdadeiro, onde a esperança podia respirar. Os padrões antigos ainda estavam lá, à espreita, mas agora algo estava mudando. O mundo exterior estava revelando o interior. E ele começava a perceber que a mente não é apenas o lugar onde os ciclos se repetem. É também o lugar onde Deus semeia a liberdade. A transformação verdadeira nunca chega de maneira espetacular. Ela sempre começa no interior, em regiões tão escondidas que às vezes nem percebemos quando deu o primeiro passo. Mas existe um momento específico, silencioso, íntimo, quase imperceptível, em que algo dentro da alma decide agir. Não reagir, não sobreviver, não repetir, agir. E foi exatamente isso que aconteceu com ele naquela tarde. A casa estava tranquila. O sol entrava pela janela com um brilho quente, deixando linhas douradas sobre o chão. Ele tinha acabado de chegar do trabalho e, como fazia sempre, largou a mochila num canto, tirou os sapatos e sentou-se no sofá para descansar. Um descanso automático, mais anestesia do que repouso. Mas dessa vez, ao encostar a cabeça, algo o incomodou. Era como se o corpo estivesse obedecendo ao hábito, mas a alma dissesse: não faça isso de novo, hoje não. O mestre compreenderia exatamente essa sensação. Jesus sabia reconhecer quando a alma se cansa do ciclo que o corpo insiste em cumprir. Ele entenderia aquele incômodo silencioso como quem reconhece uma semente prestes a romper a terra. Cristo se aproximaria do sofá, talvez tocasse no braço dele e sussurraria com ternura e firmeza: a mudança precisa de um pequeno ato, apenas um. Ele abriu os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muitos meses, resistiu ao impulso de ficar parado. Algo dentro dele, frágil mas resoluto, o fez se levantar. O gesto foi simples, ele foi até a mesa onde deixava seus cadernos. Apenas isso, alguns passos, mas dentro da alma parecia atravessar um oceano. Ele sentou-se à mesa e abriu um dos cadernos, aquele que havia sido abandonado inúmeras vezes. As páginas em branco o encaravam como sempre encararam, com uma mistura de convite e medo. Mas, naquele momento, algo era diferente. Ele não estava tentando provar nada. Não estava tentando mudar o mundo. Ele apenas queria romper o ciclo, por dentro. Pegou a caneta, a ponta tocou o papel. E então veio o primeiro ato de coragem. Ele escreveu uma única frase: hoje eu me permito tentar. A frase não tinha beleza literária, nem profundidade teológica, nem força épica, mas tinha verdade. Uma verdade tão nítida que suas mãos começaram a tremer. Ele ficou ali, parado, olhando para aquela linha escrita, sentindo como se tivesse aberto uma janela interna que permaneceu fechada por anos. Uma brisa de alívio passou pelo peito, tão suave e inesperada que quase trouxe lágrimas. O ambiente ao redor parecia acompanhá-lo. O cheiro da tinta recém-passada, o leve som da rua entrando pela janela, a textura do papel sob seus dedos, tudo contribuía para aquele momento.
O sol começou a descer no horizonte, espalhando pela sala um tom alaranjado que lembrava o fim de um dia difícil, mas também o prelúdio de algo novo, quase sagrado. Se Jesus estivesse ali, sentado ao lado dele naquela mesa, talvez apenas observasse, com um sorriso que não exige explicação. O mestre sabia que aquele pequeno gesto carregava mais poder do que qualquer discurso. Cristo entendia que a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não deixar o medo guiar o próximo passo. E ele diria com voz mansa: "O céu vê quando você tenta." Ele fechou o caderno devagar, não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu algo. Romper um ciclo não significa atravessar um portal num único salto. Significa dar passos pequenos, conscientes, verdadeiros. Significa fazer o mínimo que o medo não consegue impedir. Naquela tarde, ele não venceu todas as batalhas internas, não resolveu todos os conflitos, nem transformou completamente sua mente. Mas fez algo ainda maior. Deu o primeiro ato de coragem, o tipo de gesto que Deus usa para mover montanhas invisíveis. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o futuro não estava fechado. Havia espaço, havia luz, havia caminho. Na manhã de domingo, ele acordou antes da hora novamente. A luz ainda era tímida, entrando pelas frestas da janela como quem pede permissão para tocar o chão. Havia um silêncio tão profundo na casa que era possível ouvir o próprio respirar, lento, quase cuidadoso, como se o corpo temesse interromper um instante sagrado. Ele permaneceu ali por alguns minutos, sentindo o peito se mover devagar, percebendo que, pela primeira vez em muito tempo, não acordava com aquela urgência amarga que o acompanhava há anos. Era como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado um espaço para descansar. Levantou-se e foi até a cozinha. A sensação de frescor da manhã veio junto com o aroma do café que ele preparava. Um perfume quente e suave que invadia o ambiente com a promessa de um começo simples. Ele deixou a xícara sobre a mesa e ficou observando o vapor subir em espirais discretas, como pequenas orações silenciosas ascendendo ao céu. E de repente percebeu: estava presente, verdadeiramente presente. O passado não o arrastava, o futuro não o pressionava. Ele existia ali, inteiro, naquele instante tão comum e tão milagroso. Se Jesus estivesse sentado à mesa, talvez apenas observasse essa presença com ternura. O Mestre sempre valorizou os momentos em que o coração se aquieta, porque é justamente neles que a providência encontra espaço para entrar. Cristo não esperava grandes feitos, ele esperava disponibilidade. E ali, naquela cozinha silenciosa, havia disponibilidade. Quando terminou o café, decidiu sair para caminhar um pouco. O céu estava coberto por nuvens claras e o vento tinha cheiro de manhã limpa, de cidade que acorda devagar. Ele caminhou sem pressa, sentindo a textura da calçada sob os passos, ouvindo o som dos portões sendo abertos, das primeiras conversas do dia, dos pássaros disputando espaço entre as árvores. A vida comum se desenrolava diante dele. Mas agora, era como se tudo estivesse iluminado por dentro. Foi então que a providência apareceu. Não como um milagre extraordinário, mas como um encontro. Ele passou em frente a uma pequena papelaria, onde costumava comprar cadernos antes de desistir de usá-los. A porta estava entreaberta, e a dona, uma senhora de sorriso fácil, fazia a limpeza do letreiro com um pano úmido. Ela o viu e sorriu. Ele retribuiu. Um sorriso simples, mas sincero. Então, ela disse algo que o paralisou por dentro, como se tivesse tocado um ponto secreto da alma. Você sumiu. Achei que tivesse desistido de escrever. Escrever! A palavra caiu dentro dele como uma pedra em um lago silencioso. Ela não tinha como saber do caderno, da frase escrita, da tarde de coragem, mas disse:
Disse exatamente o que ele precisava ouvir, exatamente quando ele precisava ouvir. O coração dele reconheceu imediatamente que aquilo não era coincidência. Era a resposta. Cristo sorriria ao lado dele. Não um sorriso de triunfo, mas de reconhecimento, como quem diz: viu? Eu já estava preparando isso. Jesus sempre usou pessoas comuns para revelar o extraordinário. Sempre escolheu portas simples para fazer entrar sua luz. Ele compreendia que a mente precisa de confirmações humanas para acreditar no divino. Precisa ouvir, ver, tocar. A dona da papelaria voltou a limpar o letreiro sem imaginar o impacto que suas palavras provocaram. Ele permaneceu parado por alguns segundos, sentindo o coração acelerar. A mente começou a se mover, mas não no velho padrão. Ela se abriu, se expandiu e, pela primeira vez, não resistiu à luz. Talvez Deus esteja me chamando para continuar, pensou. Foi um pensamento tão sincero que quase lhe trouxe lágrimas. O vento soprou de novo, mais forte dessa vez, balançando as folhas das árvores como se a manhã inteira estivesse confirmando aquela intuição. A providência tinha chegado, pela porta mais simples, no momento mais preciso, e assim, algo dentro dele se alinhou. Não completamente, não de forma definitiva, mas o suficiente para dar ao coração a certeza de que Deus estava realmente conduzindo os passos. Aquela noite chegou sem pressa, como se carregasse em si um tipo raro de suavidade. Ele voltou para casa, depois do encontro providencial na papelaria, sentindo o coração mais expandido, como se algo tivesse sido destravado por dentro. A porta se fechou atrás de si com um som leve, e a casa, a mesma de sempre, parecia diferente, mais viva, mais acolhedora, como se refletisse o estado novo da alma que a habitava. Ele caminhou até a sala e acendeu apenas uma luminária, a luz amarela preenchendo o ambiente com um calor tranquilo. O silêncio que antes era pesado, agora era profundo. Um silêncio que respirava, que abraçava, que dizia: fique, escute, eu estou aqui. E ele ficou. Ele se permitiu ficar. Sentou-se no chão, encostado no sofá, como fazia quando era criança, sem se preocupar com posturas, com formalidades, com o que era certo ou esperado. Apenas sentou, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir sem fugir. Não havia culpa, nem medo, nem aquela corrente invisível que puxava sua mente para o passado. Havia apenas presença, um presente tão limpo que quase doía. O mestre entendia profundamente esse tipo de noite. Jesus conhecia o peso e a leveza de uma alma que finalmente para de lutar contra si mesma. Ele sabia que a verdadeira transformação não acontece quando a vida muda, mas quando o coração encontra descanso. Talvez Cristo estivesse ali, sentado ao lado dele, observando o modo como ele respirava, devagar, profundo, sincero, como se cada movimento de ar fosse uma oração. Ele fechou os olhos e o corpo inteiro se entregou a um repouso que não vinha do cansaço, mas da entrega. Era como se um rio silencioso passasse por dentro dele, limpando memórias antigas, dissolvendo tensões antigas, apagando as marcas invisíveis de anos inteiros de autocobrança. A mente, que antes parecia uma sala cheia de vozes, agora estava quieta. Tão quieta que ele quase conseguia ouvir o próprio coração murmurar algo que sempre tentou dizer: eu não preciso continuar repetindo quem eu fui. E essa verdade caiu sobre ele com a delicadeza de uma chuva fina. Ele não era os padrões antigos. Não era as frases internas que o limitavam. Não era o medo mascarado de prudência. Não era o peso herdado do passado. Ele era alguém que Deus ainda estava moldando. Alguém que Cristo via não pelo que foi, mas pelo que podia se tornar. A brisa da noite entrou pela janela entreaberta, trazendo consigo o cheiro de terra úmida.
Ele sentiu o ar frio tocar o rosto, e por um instante foi como se o próprio Espírito soprasse sobre ele, não para o impressionar, mas para o lembrar. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Naquele momento, ele entendeu que romper ciclos não era um ato heróico, era um ato de rendição. Era tirar as armaduras, abrir as portas internas, permitir que Deus entrasse onde antes só havia repetição. E então, sem planejar, sem esforço, sem teatro, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Falou com Deus. Não uma oração decorada, não uma súplica desesperada. Apenas um murmúrio sincero, nascido do interior. Eu estou aqui e estou tentando. A frase ecoou no silêncio da sala e ele sentiu uma paz profunda, tão doce, tão silenciosa, tão estável, que parecia impossível ter vindo dele. Era a paz que Cristo prometera, aquela que não se explica, apenas se recebe. A mente dele, aquela mente marcada, repetitiva, temerosa, encontrou um lugar seguro, um lugar onde podia descansar sem se defender, sem se justificar, sem se punir. Um lugar onde Deus falava mais forte que qualquer pensamento. E então, com a alma repousada e o coração sensível, algo dentro dele disse: você está pronto. Pronto não para vencer tudo de uma vez, mas para seguir. Pronto não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Pronto não para controlar, mas para confiar. Ele respirou fundo, abriu os olhos devagar e sentiu que aquele era o fechamento de um ciclo e a abertura silenciosa de uma vida nova. Agora, se puder, feche os olhos por um instante. Senhor, eu te agradeço pelo silêncio que cura, pela luz que entra pelas brechas, pelos pensamentos que tu tens me ensinado a renovar. Entrego diante de ti meus medos, minhas repetições, meu passado e meu futuro. Planta em mim a mente de Cristo, para que eu aprenda a pensar com esperança, agir com coragem e viver com fé. Conduz meus passos, guia meus pensamentos e guarda meu coração na tua paz. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé. Eu escolho pensar segundo o céu.